Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos começando mais uma edição do Cartola Cast, o podcast oficial do Cartola. Vamos para mais uma rodada. Vamos falar de mais uma rodada crucial, né, para quem tá naquela briga ali para ver quem vence a Liga dos Amigos, a Liga do Trabalho, enfim. Tá afunilando e tá chegando a hora de você conquistar as suas melhores pontuações. Não dá mais para errar muito, não tem mais espaço. E esse é o momento, então, de você ouvir as dicas de quem entende muito, não eu, mas quem tá aqui do meu lado, né? Quem tá vendo aqui no YouTube tá vendo. Tô aqui com o Caçocla e com o nosso querido Fernando do Nasci Pra Mitar, mais um embaixador do Cartola Express que tá fazendo um sucesso, tá ganhando dinheiro. Fernandão, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. E o Cartola Express, você já dominou, né? Já virou teu território. Boa tarde a todos os ouvintes aí, boa tarde pro Bernardo, pro Cassius. É uma satisfação estar participando aqui, minha primeira participação nesse podcast aqui. Espero que dê sorte, que venha muitas mitadas, viu? Eu participei da live essa semana e falei que no mínimo 130 pontos aí. Espero que a gente consiga surpreender e ajudar a galera tanto no Cartola FC como no Cartola Express, que agora é só Cartola, né? Tirou o UFC. O Caçocla, esses 130 pontos prometidos aí pelo Fernando cairiam bem demais essa altura do campeonato, hein? Fala Bernardo, fala Fernando, fala galera cartoleira, cairiam muito bem, ainda mais na nossa disputa, né? A verdade é a seguinte, eu devia apresentar esse podcast e o Bernardo Edler dar dicas, porque o Bernardo Edler está arrebentando na temporada, só que eu sou teimoso e continuo aqui dando dicas para a galera. Umas rodadas que não Bernardo Edler, Bernardo Edler já abriu 149 pontos, então eu preciso de uma rodada que nem essa que o Fernando falou, e que o Bernardo Edler faça menos de 19 para eu igualar ele. Então vai ser bem difícil eu chegar nele nessa próxima rodada, mas vamos aí falar de tudo dessa 27ª rodada. Muitos clássicos, né? Principalmente Fla-Flu, Palmeiras e Santos chamando muito a atenção. Outros confrontos, esse Atlético Mineiro. Será que o Hulk volta? A gente vai ter acesso a essa escalação. Então é importante esse jogo do Avaí com o Atlético Mineiro. Daqui a pouco o Edler vai listar aí os jogos da 27ª rodada para a gente destrinchar e oferecer opções por posição aí. Estamos com o craque Fernando Sal, o mais carismático dos influenciadores cartoleiros, cara engraçado demais. Afinal, ele tem origem no Ceará, onde minha família tem também. E não existe um cearense que não seja engraçado. Isso é uma qualidade do povo cearense. E eu tinha em casa, as piadas do meu pai são inesquecíveis. Perfeito, um beijo para os cartoleiros do Ceará, um beijo para os cartoleiros de Alagoas, do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Brasil inteiro jogando cartola, e tá chegando a hora, né, galera, porque o retorno do Brasileirão já tá comendo solto, e tudo ainda pode mudar, né, então se liga, porque ainda tem promoção no ar, tá acabando, mas ainda tá rolando, hein, garanta o Pro por apenas R$ 29,90, é isso mesmo, R$ 29,90, 50% de desconto para você ser cartoleiro Pro. E sendo cartoleiro Pro, você tem mais benefícios, você tem dicas exclusivas, análises do melhor cartoleiro do Brasil, e toda edição eu falo isso aqui, né? O meu favorito, o meu benefício preferido, que é a consulta do mínimo para valorizar. Foi assim que eu construí um bom patrimônio para esse cartola. Acho que eu nunca tinha feito mais de 200 cartoletas em anos e anos como cartoleiro. Pela primeira vez eu consegui por conta desse benefício. Estou jogando cartola com tranquilidade, escalando o time que eu penso mesmo, sem pensar em cartoleta, já desde as primeiras rodadas. Então, esse é um dos grandes benefícios para essa temporada. Seja cartoleiro Pro, entre em assine.cartola.globo.com. assine.cartola.globo.com. Você que nos acompanha pelo YouTube, já abre uma abinha aqui em cima, ó. Abre a outra aba aí enquanto você escuta o Cartola Cast e garanta o seu Cartola Pro. Perfeito? Vamos dando sequência aqui então no nosso papo. Aliás, vamos começando o nosso papo, né? Que a gente está só no começo dessa edição. Ô, Fernando, você foi muito bem na última rodada. Aliás, você tá muito bem, né, na Liga dos Influenciadores do Cartola Express. Mas como é que você tá no Cartola Clássico? Tá gostando também? Tá sendo uma temporada boa para você? Eu confesso que eu andei dando algumas osciladas, porque eu tenho como característica tentar diferenciar um pouco. E essa temporada eu tô percebendo que tá sendo uma rodada onde os óbvios estão batendo. Então, os mais escalados, os jogadores principais, Cano,
Pedro Raul, às vezes você quer diferenciar de algum desses jogadores e acaba que o jogador que você tentou surpreender não correspondeu tanto assim. Mas ainda citou com boa pontuação, não é uma pontuação má, 2.000 pontos, 1.999,90, então arredondar para 2.000. Então não é aquela mitada, mas é bem acima da média da galera aí. Estou satisfeito, mas acredito que posso melhorar um pouco. Boa. Deixa eu ver aqui minha pontuação, só para eu tô com 2049. 2049. Aí, Tá Fernando, à frente do seu tempo. Não, estamos em 2022 e você está em 2049. Agora, Caçocla, a gente teve uma rodada passada com muitas apostas, muitas tentativas. Eu confesso que não foi uma rodada maravilhosa para mim. Eu sei que você tem na mão aí a seleção da rodada número 26, né? É que a Série B e a Série A estão em rodadas diferentes. Como eu vou narrar um jogo da Série B daqui a pouco, eu tô com 30ª rodada na cabeça. Mas na Série A a gente acabou de superar a 26ª, né? Quem que foi bem? Conta pra mim qual foi a seleção da rodada passada. Vamos lá, eu fiz 72 pontos, acho uma pontuação satisfatória. O goleiro novamente foi o Matheus Cavicchioli, da rodada, do América Mineiro, fez 10,50. Ele tinha sido da rodada anterior ao lado do Gatito. Os laterais, Juninho Capixaba do Fortaleza, 9,60. Saravia do Botafogo, que estava no meu time, fez 9 pontos, então eu fui bem ao acreditar no Saravia. Na zaga, Luciano Castan do Coritiba, 9,50. Vitão do Inter, 8,20. Entre os meias, Zé Rafael do Palmeiras, 15,30. Eu vou falar daqui a pouquinho da situação do Zé Rafael, que gerou grande polêmica. Guilherme Castilho do Ceará, 12,20. André do Fluminense, 10,10. Atacantes, Cano do Fluminense, que fez os 2 gols. Cara, impressionante como ele é matador e sortudo também, né? Que o primeiro gol desvia, o segundo a bola bate na trave e volta no pé dele. Mas está demais o Cano, 16,10. Yuri Alberto do Corinthians, 12,70. Fez gol no Clássico contra o São Paulo. E o Rony do Palmeiras, que também marcou contra o Juventude, 12 pontos. O técnico da última rodada foi o Guto Ferreira do Coritiba, com 7,04. Vamos lá, fala rapidinho, só para não deixar passar batido, o que aconteceu na última rodada. Primeiro, o Cartola teve um erro de atualização na pontuação do Bento, goleiro do Atlético Paranaense. Estava tudo certinho, inserido o cartão amarelo dele, só que na hora de atualizar o jogo, esse cartão passou direto da atualização e não foi computado. Então, como era um erro do Cartola, a gente teve que regerar a rodada para colocar esse ponto perdido pelo goleiro Bento do Atlético Paranaense. Foi um cartão amarelo que ele tomou por cera no fim do jogo contra o Avaí. Inclusive, ele está suspenso, está fora da próxima rodada. Então, como foi um erro do Cartola, a gente teve que regerar e dar essa pontuação novamente. E aí, o que aconteceu? O jogo do Palmeiras, sábado, teve uma polêmica no gol, né, de quem seria o gol. O Zé Rafael ataca a bola, tem um desvio, a bola bate no Murilo e entra. E a gente sempre segue a súmula quando o lance é de difícil apontamento. E aí vai da interpretação do árbitro. O árbitro deu o gol do Zé Rafael. Eu achava até mais justo que o gol fosse do Murilo, porque a bola, a batida nele, que é crucial para que fosse gol, mas o fato é que o Zé Rafael tem um desvio, e a partir do desvio dele, a bola bate no Murilo e entra, e assim o árbitro interpretou. Acho que também pela comemoração do Zé Rafael. Depois tem a entrevista do Murilo dizendo que o gol é do Zé Rafael, mas valeu a interpretação do árbitro. E aí o que acontece? Houve o processamento, primeiro com o erro do Bento, depois houve a regeração, e houve o processamento final, que foi com a regeração. Isso acho que na segunda-feira. E até ali, houve até uma possibilidade, uma notícia de que era possível o árbitro mudar na súmula o autor do gol do Palmeiras, só que isso só aconteceu na terça-feira, lá para 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e as pessoas se perguntaram por que o Cartola não modificou. Então, por quê? Porque seria um precedente muito perigoso. A gente está amparado pelo regulamento, que depois que há o processamento da rodada, não precisa mais obedecer qualquer mudança feita na súmula. A gente respeita a súmula em caso de lance duvidoso. Só para explicar bem isso, porque teve uma outra rodada, Palmeiras e Flamengo, o Rafael Veiga fez um gol claramente dele, e a súmula apontou Gustavo Scarpa. Nesses casos,
a gente não segue a súmula, comunica a CBF, porque o gol claramente foi do Rafael Veiga e a gente, obviamente, atualiza o Cartola com um gol correto. Quando é um lance de interpretação do árbitro, como esse do Zé Rafael, a gente respeita a súmula como respeitou. E aí, voltando à situação do regulamento, o regulamento diz que a gente não é obrigado a regerar o jogo depois que o processamento é feito e que há uma mudança na súmula posterior, que foi o que aconteceu. Depois a súmula deu o gol do Murilo, só que a gente não tinha mais essa obrigação. E por que é um precedente perigoso? Por conta do tempo. Nessa rodada, a gente tinha até tempo de fazer isso, só que já tinha 500 mil times escalados, e pode ter uma próxima rodada que aconteça a mesma situação e a gente não tenha tempo. Aí vai ser mais injusto ainda a gente fazer uma mudança posterior ao processamento do mercado, numa rodada, e numa outra, por falta de tempo, não fazer. Então, a gente não fugiu do regulamento, respeitou o regulamento e manteve a decisão. Além de outras questões, que tem o Cartola Express, com pagamento já feito, tem as ligas pessoais das pessoas, a gente tem que respeitar cada detalhe. Então, infelizmente, foi um erro ou uma interpretação do árbitro que ele preferiu modificar, e essa modificação foi feita depois da rodada ser atualizada e processada. Então, a gente não tinha obrigação e se cercou de todos os cuidados do regulamento para não fazer. Porque, como eu disse, cada rodada vai ter um cenário. E essa modificação foi feita de forma muito tardia, 3 dias depois. Se tivesse tempo hábil com o mercado aberto, certamente a gente respeitaria essa decisão da mudança da súmula. Parece estranho, mas a gente só fez aplicar o regulamento, e o justo sempre é aplicar o que está escrito. No termo de uso do cartoleiro, estava escrito aquele item do regulamento. Então, obviamente, a gente está tranquilo que fez a melhor decisão, porque numa próxima rodada talvez a gente não tenha tempo de modificar, então não tem sentido modificar uma coisa feita bem depois da atualização do mercado. Perfeito, acho que está bem esclarecido, bem explicado aí para o cartoleiro, e a gente sempre reforça. Eu tinha o Murilo, hein? Eu tinha o Murilo. Não pode nem falar que está advogando em causa própria, né? A gente sempre fala, quando tem esse tipo de polêmica aqui, e isso já aconteceu, né? Eu estou no Cartola Cast desde 2020, do meio de 2020, já aconteceram outras situações desse tipo. A gente sempre reforça para o cartoleiro que, por mais que às vezes a situação cause indignação e cause uma sensação de que não está sendo justo, dá uma olhada no regulamento, cara, porque o regulamento é o que a gente se baseia sempre para todas as tomadas de decisão. Então, assim, o pessoal vai lá na DM do Caçocla, enche de mensagem e tal, não sei o quê, mas essas situações estão todas previstas no regulamento. Quando você aceita jogar, quando você entra para o jogo, tá tudo lá para você consultar. E, às vezes, o mais justo não é o que é mais conveniente para um cartoleiro ou para outro, mas a gente tem que ser justo e tem que se basear naquilo que já está estabelecido para qualquer situação. Então tá aí a explicação. Caçocla, obrigado, cara. E ainda tem um último ponto. Sim. Que possivelmente seria reavaliada pelo nosso fornecedor de scout a assistência, né? Sim. Que foi dada por Gustavo Scarpa. O Zé Rafael ataca a bola aí e chega a desviar a bola, então seria um outro problema para mexer, já com o mercado atualizado, então geraria ainda mais problema, e depois da atualização, como eu falei, não fazia sentido a gente não se basear no que está no regulamento e respeitar. Pois é, vamos falar então da 27ª rodada, né, para a gente começar o nosso papo aqui sobre o que vem por aí. A 27ª rodada começa neste sábado, às 4h30 da tarde, com Avaí e Atlético Mineiro na ressacada. No mesmo sábado, às 7h, tem Botafogo e Coritiba no Nilton. São esses só os 2 jogos do sábado, então você só vai ter as escalações de Avaí e Atlético Mineiro antes do fechamento do mercado. Faça bom proveito dessas informações. No domingo, às 11 da manhã, a gente tem Bragantino e Goiás no Nabi Abichedi. E aí, 4 da tarde, Fla-Flu no Maracanã, depois de tudo que aconteceu aí nesse meio de semana, né, com Copa do Brasil. Ceará e São Paulo se enfrentam no Castelão também às 4.
No domingo, às 6, tem América Mineiro e Corinthians no Independência. Juventude e Fortaleza se enfrentam no Alfredo Jaconi. E às 6h30 tem Palmeiras e Santos, mais um clássico na rodada. Às 6h30, portanto, no Allianz. No domingo, ainda às 7, a gente tem Atlético Paranaense e Cuiabá. E às 8 da noite de segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense e Internacional, todos os jogos válidos para essa rodada do Cartola. Meu querido Fernando Sá, o homem do Nasci pra Mitar, que jogos te chamam a atenção? Assim, a gente vai falar dos jogadores especificamente já, mas que jogos te chamam mais a atenção assim, na rodada? Um jogo que eu gosto bastante é o entre Juventude e Fortaleza, principalmente por conta dos defensores e questão de um atacante para você conseguir surpreender ali o Thiago Galhardo, o Juninho, que tem as bolas paradas. Para mim é um dos principais jogos, na minha opinião, para mim tentar tirar a diferença da galera. É um jogo com um grande potencial de SG e de gols aí para a rodada pelo lado do Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza tem grande potencial de vencer e sair com SG. Para mim é um bom jogo para um diferencial, e outro jogo que a galera fica com medo de escalar seria o jogo do Palmeiras e Santos, um clássico. Muita gente fica com medo de escalar em clássico, e aí onde surgem as grandes oportunidades de você se diferenciar da maioria, ou aumentar a sua diferença, ou tirar um pouquinho, né? Eu gosto de arriscar um pouco mais, principalmente eu que estou um pouco atrás nas minhas ligas aí. Caçocla, você falou agora há pouco, né, na abertura aqui do podcast, sobre a possível volta do Hulk, assim, esse jogo te anima, Avaí Atlético? Me anima. O Avaí está num momento difícil, né? A gente sabe que sempre quando chega um treinador, dá uma motivada, o Lisca substituiu o Barroca. Aliás, eu achava o trabalho do Barroca bom, né? Mas teve uma queda nesse segundo turno o Avaí, tem a estreia do Lisca. Só que o Atlético Mineiro é o momento de se confirmar, né? Porque ele vai querer uma vaga direta na Libertadores, pode até conquistá-la, né? Porque Flamengo ou Atlético Paranaense ganhará a Libertadores, e pode ser que o Atlético Mineiro herde a vaga direta, mesmo sendo sétimo colocado. Mas o Atlético Mineiro quer mais, né? Um dos maiores investimentos do futebol brasileiro, então eu vejo como uma boa opção. Eu estou muito curioso para saber quem é o meia que vai jogar. Estou muito de olho no Zarate para essa rodada, e a gente vai ter acesso a essa escalação. Eu vejo o Botafogo e Coritiba. O Botafogo tem ido mal em casa, né? Mas o Coritiba é o pior visitante da competição, então eu estou de olho no Botafogo, principalmente alguém da defesa, acho que vale a pena acreditar. Esse Bragantino e Goiás, cara, o Goiás vem num grande momento, passou o Bragantino na tabela, inclusive, já tem 3 pontos a mais que o Bragantino, só que eu gosto da opção do Arthur, por exemplo, apesar do Goiás ser um time muito fechado, eu gosto da opção do Arthur. O Goiás eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, né? Teve até aquela mensagem do Jair Ventura para a câmera, dando uma zoada, mas eu não descarto botar alguém da parte ofensiva do Bragantino. E esse Atlético Paranaense Cuiabá me chama a atenção também. O Cuiabá é sempre um time de jogos de poucos gols, né? Mas acho que vale acreditar em alguém do Atlético Paranaense. O Terãs seria a melhor opção. No momento ele não está provável. A gente grava esse podcast no início da tarde desta sexta-feira. Muita coisa pode mudar, mas basicamente isso. Acho que todo jogo tem um potencial alguém para se escalar, curiosamente, nessa rodada. O Fernando falou do Fortaleza. E, cara, olha o momento do Internacional, né? O Inter é o atual vice-líder do campeonato, vai enfrentar o vice-lanterna, que é o Atlético Goianiense. É um jogo fora de casa, mas também dá para pensar com carinho em alguém do Inter, que é o jogo que fecha a rodada. Pois é, e só pra gente, antes da gente entrar aqui no papo, se vocês falaram, eu realmente não percebi, mas eu acho que os dois clássicos regionais têm potencial nessa rodada também. O Fla-Flu e o Palmeiras e Santos. Eu acho que o Fla-Flu do meio pra frente tem grandes opções, né? Tanto de um lado quanto do outro. E Palmeiras e Santos, o Palmeiras em casa, querendo confirmar logo um título que parece muito próximo, contra um Santos que está confuso, acabou de anunciar outro técnico, né, para ver se agora vai, e tá meio bagunçada a situação, não sei, cara, eu acho que o Palmeiras também pode ter algumas peças legais aí pra gente escalar, e a gente vai passar por elas a partir de agora. Vamos começar a dar uma olhada então
nas posições, né? Posição por posição. Vamos dar uma olhada nos goleiros, então, né? Que como já é tradicional aqui, a gente vai escalando o time da defesa até o ataque. Ô, Fernando, goleiros, cara, que você acha que nessa rodada podem proporcionar boas pontuações aí pra gente? Eu vejo dois goleiros com grande potencial para essa rodada. O primeiro, Fernando Miguel, que é um goleiro que ainda não negativou na rodada, vinha de 7 jogos sem sofrer gols, vai jogar fora de casa contra a Juventude precisa vencer. Então acredito que além de ele ter chance de ter o SG, tem chance de fazer 2, 3 defesas aí. Então eu vejo com grande potencial para essa rodada. E o segundo goleiro, como você acabou de falar do clássico aí do Palmeiras, eu vejo o goleiro Everton, também com um bom potencial por ser um clássico. Então a equipe do Santos também não vai jogar lá atrás. Eu acho que o Palmeiras tem um sistema defensivo bem melhor. E a equipe do Santos, por ser um clássico, vai ter que finalizar, vai ter que chutar. O Marcos Leonardo também está numa fase boa, então acredito que, além de ter chance de ter o SG, tem chance de fazer alguma defesa. Mas, disparadamente, para mim, essa rodada, o melhor goleiro, na minha opinião, é o goleiro Fernando Miguel. E você, Caçocla? Então, cara, o Botafogo tem tido dificuldade em casa. Mas, como eu falei, o Coritiba é o pior visitante. O Botafogo é o segundo pior mandante. Mas não tomou tantos gols assim em casa. Tomou 12 em 13 jogos, então eu gosto da opção do Gatito. Eu lembro que há 2 temporadas, eu acho, teve um Botafogo 0, Coritiba 0 no Engenhão, e o Gatito pegou tudo, agarrou demais. Cara, eu narrei um Botafogo e Coritiba 0x0, foi a estreia do Calu no Botafogo. Eu não sei se foi esse jogo. Deve ter sido. Eu não lembro muito as defesas do Gatito, não. Pegou tudo. Ele pegou um chute do Robson, eu acho, o Robson que está no Fortaleza, sim, que foi uma pedrada. Sim, foi esse. Lembrei. Então eu gosto da opção do Gatito, gosto da opção do Daniel. O Atlético Goianiense está muito pressionado e é um time que ataca muito. Então, mesmo que não fature o SG, eu vejo que o Daniel vai ser exigido. E o Inter é muito cauteloso defensivamente, né? Muito bem postado normalmente. Então, pode facilitar as defesas do Daniel. A bola pode chegar mais tranquila para ele. Então, destacaria principalmente esses 2 nomes. E Cavicchioli e Cássio, né, cara, que se enfrentam. São 2 goleiros que normalmente costumam fazer boas pontuações. Cavicchioli vem de 2 mitadas, melhor goleiro das últimas 2 rodadas. Não sei que Corinthians vai a campo, mas é hora do Corinthians voltar as atenções para o Brasileirão, né? Está bem difícil para alcançar o Palmeiras, mas não é impossível. O Corinthians está 10 pontos atrás do Palmeiras e, se quiser sonhar com o título brasileiro, tem que vencer esse jogo contra o América Mineiro. Eu concordo com você, mas eu acho que para qualquer um tirar esse título do Palmeiras aí é nível Tom Cruise, né? Missão impossível. Impressionante. 2 derrotas em 26 rodadas. É loucura, cara. É loucura. E você vê que esses dias, né, jogou contra o Bragantino, fora de casa, no Nabi Abichedi, tomou 2x0 e foi lá buscar o empate. Se desse mais uns minutinhos, de repente virava o jogo, porque esse time do Abel, cara, é Cleiton muito... ajudou, né? Cleiton deu uma ajudinha, mas... Ainda teve isso, né? Mas assim, é sempre assim, né? E foi sorte de campeão, porque também na rodada, nem os concorrentes diretos também conseguiram vencer na rodada, ajudou também. É verdade, ainda teve isso. Não tá perdendo ponto para os concorrentes diretos, né? Ou empata ou vence. E também nas rodadas em que o pessoal vai mal, ele se dá o direito ali de fazer igual ou mais. Então, assim, tá quase impossível, mas a matemática de probabilidade prega peças, né? Então, vamos aguardar e vamos esperar o tempo das confirmações certinhas, né? Bom, passamos aí pelas opções. O elogio aqui é humano, né? Porque sim, dificilmente eu gosto de ver os times do Mano, mas, cara, o Inter encontrou um equilíbrio que, até pelo elenco que tem, está muito acima do que acho que até o Colorado esperava. É o segundo colocado atualmente do campeonato, muito consistente, apenas 4 derrotas. A gente falou de 2 derrotas apenas do Palmeiras, o Inter só perdeu 4 vezes. Também é de se parabenizar, e o Inter é o mais perto do Palmeiras no momento. E tem uma situação: a última rodada do campeonato é Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Então, o Inter, na teoria, ele está 8 pontos na tabela atrás, mas pode ser que esteja 5, né? Se ele vencer o confronto direto na última rodada, pode ultrapassar. Mas, obviamente, tem muita coisa para rolar ainda.
Pois é, e aí a gente começa a dar uma olhada aqui nos laterais, né, nas potências aí para lateral nessa rodada, e aí eu já vou botar meu primeiro pitaco aqui. No goleiro eu não botei pitaco porque eu tô junto com o Fernando, eu acho que o Everton do Palmeiras tem um potencial interessante para a rodada, eu não tenho nenhum nome diferente dos que vocês mencionaram, assim. Mas para lateral já vou começar dando um pitaquinho aqui, que é o Luan Cândido, assim, não é um pitaco bem clichê o meu, né? Não tô inovando em nada aqui falando que o Luan Cândido é o lateral mais caro do Cartola nesse momento, né? 10,94, mas acho que jogando em casa ele tem sido muito efetivo na defesa e no ataque, vai enfrentar esse Goiás que se fecha muito bem, mas ele é meio homem surpresa, ele aparece no ataque, ele é lateral, mas ele aparece no ataque, ele vira ponta, ele vira atacante, ele vai na área cabecear, enfim. Eu acho que o já cobrou pênalti, né? Já cobrou pênalti. Pô, o homem tá em todos os lugares, ele se multiplica em campo e o cartoleiro gosta disso, né, Fernando? O jogo é para ser 3 minutos de acréscimo, o juiz dá 10, ele no último segundo faz gol e... Olha o torcedor do Ceará aí. Mas tem jogador que parece que é feito para Cartola. Luan Cândido é esse cara aí. É isso. Rodada que ele perde SG, ele consegue fazer gol, dá assistência. Não negativa, não. O cara é muito bom para Cartola. Inclusive, tá tendo algo que não é comum. O Pedro Raul tá entre os mais escalados e ele é o lateral mais escalado, um jogando contra o outro aí. E na teoria a galera não sabe muito isso. Mas é louco, né, cara? Porque a gente sempre fala assim, né? De, pô, se você tá escalando o atacante de um, você não bota o defensor do outro, porque se um for bem, provavelmente o outro vai mal. Só que o Luan Cândido é aquele cara que vai além da estatística do defensor, né? Ele é um cara que pontua lá na frente. Ele não depende do saldo de gols pra ir bem, né, Fernando? Exatamente. Cássio foi um cara que quebrou paradigmas com isso aí, né? Cássio sempre gosta de botar atacante contra defensor, né? Eu não gosto, não. Pô, já tem 7 gols no campeonato, cara. É uma marca muito expressiva, né? Você vê, é o mesmo número de gols do Gabriel e do Pedro. Então, a gente está falando do Luan Cândido, né? Está realmente muito bem nesse campeonato brasileiro. E outros nomes, Fernandão? Você já falamos aí do Luan Cândido, eu fui bem óbvio no meu pitaco, mas pelo menos 2 laterais a gente precisa para escalar o time, né? Que outros nomes te atraem aí? Um nome que eu gosto bastante é o Juninho Capixaba, por ter as bolas paradas, também vem de mais de 10 jogos sem negativar, tem 1 gol, 3 assistências, 56 desarmes, então o cara dispensa o comentário, tá vendo uma fase muito boa para Cartola. E aí um outro lateral que eu considero bom para essa rodada é o Piquerez, geralmente eu falo Piqueires, né? Eu sou meio matuto, pronuncio errado mesmo, mas eu gosto bastante dele para Cartola, porque é um lateral também que, mesmo perdendo esse ele consegue pontuar, já tem 41 desarmes, tem uma assistência. Eu acho que esses dois são bem padrão para a rodada, para quem quer fugir um pouco do Luan Cândido, que é o lateral mais escalado da rodada. Pois é, o Caçocla, o meu outro lateral, por enquanto, aqui, além do Luan Cândido, se encaixa nesse jogo aí de Botafogo e Curitiba. Eu tenho gostado de ver o Marçal jogar, cara. Ele é outro que participa muito das ações ofensivas, né? Ele é seguro atrás, mas ele participa, ele cruza, ele cobra falta, enfim. Pode ser uma boa opção contra esse Curitiba que vai muito mal fora, né? Isso, eu acho que ele e o Saravia, né? O Saravia, pelos desarmes, se destacou essa qualidade na batida aí do Marçal, fez um golaço contra o Fortaleza, né? Golaço. Então é uma grande opção, tanto ele como o Saravia. Eu gosto da opção do René também, um lateral com média de 5,43. Como o jogo é fora de casa, ele é mais exigido para desarmar. Tem 44 desarmes em 16 jogos. É pouco faltoso, só 11 faltas em 16 jogos. Essa é uma estatística curiosa de pouco faltoso, né? Às vezes é o árbitro que não marca a falta, mas ele tem 11 faltas cometidas em 16 jogos. Então, vejo como uma opção interessante. Nem acredito muito no SG, mas eu vou citar o Marlon também do América Mineiro, que tem 50 desarmes em 19 jogos. É um cara muito participativo ofensivamente. Quando aparece um espaço, ele finaliza no gol. Tem uma assistência no campeonato. Então, vamos ver que gás que vai ter o Corinthians para esse jogo. Mas o Marlon aí, sem pensar muito no SG, é um cara de média 4,64, é uma boa média.
Pois é, excelentes opções aí para o cartoleiro montar o seu time, né, e arrebentar nessa rodada, mas faltou a gente fechar esse sistema defensivo aí com os zagueiros, né? Falamos dos goleiros, dos laterais. Tô trocando o filtro aqui para a zaga para a gente dar uma olhada nas opções. Meu querido Fernando, opções de zagueiros, assim, você consegue fugir muito desses times que a gente falou? Ou é por aí Palmeiras, Botafogo, de repente Fortaleza? Dá para fugir, né? Agora, um zagueiro que eu gosto muito para essa rodada é o Vitor Cuesta, mas para fugir do Botafogo, igual você pediu, acho que o Pedro Henrique, acho que valeria a pena. Fuja se quiser também. Se você achar que não dá para fugir muito, vamos neles. Sou capaz. Não, aqui tem umas 5 opções legais de zagueiro, então tá bem tranquilo. Tinha o Pedro Henrique, como eu tava falando, para quem quiser fugir desse confronto do Botafogo, joga dentro de casa, já tem 46 desarmes, é bem interessante para a rodada. O Vitor Cuesta eu gosto muito, acredito que eu vou estar com ele no meu time, tem 2 gols. Tá lembrando o Vitor Cuesta do Internacional, que era muito escalado, ele, o Pedro Jeromel, era uma dupla que todo mundo gostava. E um outro cara que quase ninguém vai estar comentando, além do zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, que dispensa comentário, que está sempre pontuando, mesmo perdendo CG, já vem de 10 jogos, sempre pontuando, pode ser o Balbuena aí, jogando fora de casa, 2 gols e 3 desarmes aí, esses zagueiros aí, eu acredito que seja interessante para essa rodada, com potencial de SG e de gols, por sinal. Pois é, e Caçocla, nos 2 clássicos, né, a gente tem o Gustavo Gomes, né, dispensa comentários, o Murilo, que foi o protagonista daquele lance polêmico, mas também tem aparecido bem, e no Fla-Flu especificamente, a gente tem zagueiros que participam de ações ofensivas. A gente tem o Manuel, que andou numa fase espetacular aí, inclusive no jogo contra o Corinthians, no primeiro jogo, foi lá também, cabeceou, enfim, é um cara que participa ativamente das jogadas de ataque. No caso do Flamengo, a gente tem o Davi Luiz, que tá tentando muito, desde que chegou, ainda não chegou no gol dele, mas bate falta, vai pra área, tenta. E o Léo Pereira, que de vez em quando, ou ele marca ou ele quase marca. Quer dizer, são opções aí que podem surpreender por um outro lado também, né? Podem, principalmente o Manuel, né? O Manuel é um cara muito forte no jogo aéreo. Sim. Então o Fluminense trabalha muito bem essa bola parada, principalmente com áreas na batida. Mas eu estou fugindo das defesas de Flamengo e Fluminense, principalmente. Acho que é o jogo mais equilibrado da rodada. O Flamengo vai num ânimo em alta, né? O Fluminense em baixa, mas as coisas costumam se igualar nos Fla-Flus. É que vai ter o L, hein? É sempre possível, né? Tem tido L nos últimos Fla-Flus. Eu estaria aqui o Júnior Alonso como uma opção interessante, por conta desse momento difícil do Avaí, e o Natan do Bragantino. Acho que é um jogador de uma boa média, 3,97, para um time que pouco fatura o SG, né? Muito participativo ofensivamente, é bom no cabeceio. Então, vejo como... tem aqui as finalizações do Natan, ele já tem 9 finalizações no campeonato. Então, é sempre muito ativo ofensivamente também. Aliás, eu ia fazer uma ressalva aqui em relação ao Flamengo, especificamente. Eu ia deixar para falar isso mais na frente, mas vou falar agora, já que estamos falando aí do Fla-Flu. Na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, o Dorival não deixou muito claro se ele vai jogar com o time inteiro, igual o que ele bota nas Copas, né? Ou se ele vai mesclar, se ele vai continuar usando aquele time do Campeonato Brasileiro, porque no meio de semana não vai ter jogo, né, pro Flamengo. Então, assim, a gente não sabe se ele vai colocar o time titular. Mas os principais jogadores dele têm jogo, né? 6 jogadores estão convocados. Então, sim. O Pedro, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, por exemplo. Talvez o Pedro e o Everton Ribeiro não joguem muito tempo, né? Mas o Arrascaeta é um cara que deve jogar muito tempo pela seleção uruguaia. Mas, ele tá sendo preservado, a Arrascaeta também, né? Tava com esse cuidado dele não ser lesionado aí. Eu acho que não faz muito sentido ele não mandar a força máxima que tiver. Ele vai ter essa parada, mas para alguns jogadores deve ter essa atenção especial que o Fernando falou. Mas eu acho que o Léo Pereira pode ser até que jogue, mas o Davi Luiz é um cara que é preservado com alguma frequência também, então não sei se vai entrar ali o Pablo ou o Fabrício Bruno. Enfim, e o Davi e o Léo jogaram contra o Goiás também, porque eles estavam suspensos contra o Vélez. Verdade. Então eles fizeram 2 jogos seguidos aí.
Então é difícil saber nesse sentido aí, mas o Dorival tem a seu favor essa parada de 10 dias aí para alguns jogadores. Falar igual o Vampeta fala, acho que ele vai confiar nos miúdos, viu? E olha que de miúdos, o Pablo e o Fabrício Bruno não tem nada, né? Dois caras, parece um armário, uma cômoda de três gavetas. Impressionante, os caras são enormes. Mas, por enquanto, né, a gente tá gravando aqui na sexta-feira, horário do almoço, tudo pode mudar. Por enquanto, o Léo Pereira e o Davi Luiz são jogadores como prováveis, mas fique de olho no mercado. E, na dúvida, não bota, ou bota um reserva legal, que vai te garantir a pontuação caso você queira confiar nesses zagueiros do Flamengo. Passando então para o setor de meio campo, eu adoro quando a gente vai para o meio campo, porque aí a gente perde esse compromisso de saldo de gols, é o contrário, né? A gente quer gols e o que não falta é a opção legal de meio campo para essa rodada. Já que eu estava falando do Fla-Flu, né? Tem Arias, tem Ganso, tem o Arrascaeta, vamos ver se vai ter. Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Wellington Rato. Fernando, é muita opção, cara. Muita opção. E boas por sinal, né? Sim. Já para fugir do Gustavo Scarpa e Arrascaeta, que é unanimidade, caso jogue, principalmente o Arrascaeta, né? O Scarpa vai jogar. Tem bons nomes aí, tem o Lucas Sacha, do Fortaleza. Daqui a pouco o pessoal tá achando que eu tô torcendo pro Fortaleza, né? Porque eu acho que é um jogo muito interessante mesmo. O cara tem 36 desarmes, tá com uma média muito boa de 5,39. Outro cara que vem na crescente muito boa é o Fausto Vera, do Corinthians. Nos últimos 3 jogos aí, vem fazendo acima de 7 pontos. Gosto bastante para essa rodada. E um outro cara interessante, só volante, eu acho que eu estou dirigindo caminhão. Aí tem o Eduardo também, do Botafogo, acho que pode surpreender, que inclusive já tem 2 gols. Vai pegar aí uma equipe frágil, a equipe do Curitiba. Assim, para tentar diferenciar, né? O outro cara que ia colocar seria o David Terans, mas não tá mais provável no Cartola. Vamos aguardar aí. Vamos dizer, Fernando, você falou e agora eu fiquei na curiosidade. Você falou, o pessoal vai achar que eu sou Fortaleza e tal. Você abre o seu time, você fala pra galera o time que você Fala. Sou palmeirense. Ah, show. Então, campeão tá bem, mundial. Daqui a pouco, se tiver comentário, o pessoal, não tem mundial. Tá suscitando a discussão aqui nos comentários do YouTube que você não faz ideia, hein? Lá, hein? Palmeiras não tem mundial. Daqui a pouco você bota a musiquinha aí. A galera vai lotar com a gente comentário, eu já tô vendo tudo aqui. Fala, Caçocla, opções de meio campo aí pra gente. Então, eu gosto da opção do Johan, do Bragantino. O Bragantino tem tido essa vantagem de descansar, né? Vai enfrentar um Goiás em ascensão, mas o Johan, vez por outra, faz boas pontuações. O Lucas Fernandes, do Botafogo, é uma opção. Teve uma ligeira queda de rendimento. E eu iria no Maurício. Daria mais uma chance ao Maurício, do Internacional, como boa opção aí, nesse jogo que a gente falou, Atlético Goianiense. Acho que o único jogo que a gente não citou ninguém foi o Ceará e São Paulo, né, até agora. Por enquanto, não. E vamos ver como é que vai ser, né? Porque o São Paulo tá bem aí, classificou-se para a final da Copa Sul-Americana, mas no Brasileiro ainda tem que correr atrás de uma certa pontuação aí para não ter na tabela. Enfim, são 2 times que precisam do resultado, né? Apesar do bom momento do São Paulo na Copa Sul-Americana, São Paulo ainda precisa se provar um pouquinho no Brasileiro, e aí as opções de meio campo dessas 2 equipes, pelo São Paulo a gente tem o Patrick, tem o Alisson, tem o Nestor e tem o Pablo Maia, por enquanto, né? São os prováveis. Pelo lado do Ceará tem o Richardson, tem o Vina, tem o Richard Coelho, são os 3 disponíveis. Algum deles, que você acha que o Vina, de repente, ou o Patrick, pela boa fase que vive? Cara, então, o Vina tá muito de lua, né? É difícil prever quando que vai dar certo. É um jogador de enorme potencial, que finaliza bem, tem capacidade para fazer gols, pode arrumar um cruzamento parada, né? Também, deixar o companheiro bem, mas não está na mesma temporada que foi no ano passado, né? Acho que há 2 anos, né, foi a grande temporada dele. Mas não dá para duvidar. É um jogo, o Ceará é sempre muito forte no Castelão, mas um jogo assim que eu não vejo favoritos. Então, um jogo que eu não vejo favoritos, eu fico mais
um pé atrás para acreditar em algum dos times. Algo mais sobre meio campo, Fernandão? Não, os melhores a gente já falou isso. A galera pode colocar despreocupado que é mitada na certa. Igual 1 mais 1 é 2 aí. Então vamos pro ataque, vamos dar uma olhada então nas opções para a gente escalar dupla ou trio de ataque para você que gosta de mudar o esquema tático aí, né? Mas é uma rodada que tá chamando 3 atacantes, né, Caçocla? Assim, é difícil numa rodada como essa, com tanta gente boa, você abrir mão de um centroavante, de um cara que tem essa característica. Você vai ter Cano, você vai ter Gabigol, você vai ter o Rony. Para os santistas tem o Marcos Leonardo, né? Quem quiser acreditar num Palmeiras sofrendo gols, e o Palmeiras tem sofrido gols em casa, embora consiga os resultados, o Palmeiras nem sempre segura o SG. Marcos Leonardo tá aí, tem Roger Guedes, enfim. O próprio Pedro Raul, jogando fora de casa, pode guardar mais uma vez. O que você acha, Caçoca? Então, eu queria até mais um atacante nessa rodada, porque as opções são muitas, né? Acho que o Pedro e o Gabriel, pelo embalo do Flamengo. O Pedro tem a lei do ex contra o Fluminense. O Cano dispensa comentários, artilheiro da temporada, com 33 gols. Então, o Fla-Flu nos dá boas opções no ataque. Eu gosto sempre de acreditar no Arthur, apesar de vir oscilando também nessa temporada. Esse Bragantino e Goiás, eu gosto da opção do Arthur. O Moisés do Fortaleza, um jogador que, vez por outra, consegue fazer boas pontuações, chama atenção pelo mau momento do Juventude, dá para botar alguém de Fortaleza e alguém do Internacional também, né? É difícil saber alemão e Wanderson. Na última rodada eu errei, botei o Wanderson, o alemão fez o gol, então eu vou falar o alemão, mas provavelmente é o Wanderson que vai bem. Pois é, são boas opções, Fernando. Algo além disso, mas acho que estamos bem cobertos com esses, né? Tem nomes interessantes ainda para a rodada. Eu vejo o Tiquinho Soares aí, teve 2 partidas, não fez gol nem assistência e está com média de 6,15 aí. A rodada fez 7,20, a outra fez 5,10. Botafogo dentro de casa. O jogador que costuma pontuar assim alto, atacante, sem gol e sem assistência, já me chamou bastante atenção. O Rony pintou notificação, é gol do Rony, então acho que um clássicozinho desse, acho que o Palmeiras vai meter um golzinho. E do Bragantino, eu vou discordar um pouco do Cassius aí, porque a gente é do contra um do outro aí. Brincadeiras, eu prefiro o Alejandro, eu acho que ele é mais artilheiro aí, eu acho que ele tem grande potencial de fazer gols nessa rodada. O Alejandro. E o outro seria o Thiago Galhardo, que também desencantou, fez seu primeiro golzinho, mas antes do gol ele já vinha pontuando bem, já teria feito 8,60 sem gol. Eu acho que o Galhardo pode ser um bom nome aí, já que desencantou. Tem jogador quando começa a fazer gol, vem um atrás do outro. Mas, assim, os atacantes ali, Pedro, eu acho que vai ser unanimidade mesmo, e Lil Gabi. Eu tô surpreso, cara, assim, na tua confiança no Fortaleza, assim, de verdade, porque é um jogo difícil. Eu entendi o ponto, né, do Fortaleza fora de casa buscar esse resultado, ou de repente segurar o saldo porque o Juventude tá muito mal no ano, mas assim, eu não esperava tanto Fortaleza, assim, cara, de verdade, assim, você tá me dando opções que eu não tinha pensado aqui, e eu não tô, isso não é uma crítica, não, eu tô surpreso mesmo, assim, né, como você trouxe opções diferentes aqui. E só para adicionar a tua lista aí, não do Fortaleza no caso, mas um jogador que acho que pode render coisas legais aqui, é o Jefinho do Botafogo, porque também é um jogador que ele só tem 1 gol e 2 assistências, mas é um cara que finalizou 23 vezes em 13 jogos, sofre muitas faltas porque dribla muito, né? Então, num jogo em casa contra esse Coritiba que não tá bem, o Jefinho pode aparecer aí também e fazer boas pontuações. Fala aí, Fernando. Te provoquei aí, tem que deixar você responder. Não, isso aí que eu fiz chama PNL, né? Para guardar bem na memória. Se for bem, então, poxa, aquele cara só falou do Fortaleza na live passada que eu participei, só falei Fortaleza, agora podcast Fortaleza. Quando for mal, a galera vai lembrar igual. É só uma estratégia para me ser lembrado aí. Não é brincadeira, se eu não confiar no Fortaleza contra o Juventude é o lanterna do campeonato. Fortaleza está na crescente muito alta, para mim não foge, não tem sentido. O time sempre que joga contra o lanterna, eu vejo ele como favorito, ainda mais um time que está na crescente, assim, sendo bem sincero. E só para reforçar o que você falou aqui no início
do podcast, você é um cara que procura opções um pouco fora do óbvio, né? Então, assim, muita gente pode querer carregar no Palmeiras ou botar um pouco mais do Botafogo porque vai jogar contra esse Coritiba, ou pesar muito ali em cima do Fla-Flu, principalmente do meio para frente. Você tá me trazendo opções diferentes aqui, opções que, de repente, podem passar despercebidos por algum cartoleiro, né? Com certeza, com certeza. A ideia é essa, né? A ideia é essa, você ter... Criar um diferencial, né? Pra você for fazer igual todo mundo, você olha lá os mais escalados, vai igual todo mundo. Só vai ser a média de todo mundo. Eu acho que você tem que ser diferente. Até o prazer do jogo é você falar assim, eu escalei aqui, seguir às vezes uma intuição, às vezes nem precisa nem seguir uma estatística, às vezes uma intuição. Cara, uma intuição que o jogador vai meter um golzinho e você acaba fazendo, que isso é o prazer. Independente que dê certo ou dê errado. Eu acho que, pelo menos eu gosto de jogar para mim ter o prazer, se divertir, assim, além de só da forma competitiva, né? Concordo demais contigo, meu amigo. E aí faltou a gente falar do técnico, né? Faltou a gente escalar o comandante dessa equipe. Caçocla, já escolheu o técnico para a rodada? Tem algum nome aí que te chame mais a atenção? É uma rodada com muitas opções interessantes, então eu não sei se um se destaca muito mais que o outro. Mas eu estou de olho no Barbieri. Eu sei que o Goiás vem bem, mas o Goiás ousa pouco fora de casa. Então isso aproxima mais o Barbieri de conseguir o SG, apesar de Pedro Raul, né? Pedro Raul tem destruído muitos SGs. Mas eu acho que eu vou de Filipão. O Cuiabá cada vez mais demonstra dificuldade de fazer gol. Então eu vou de Filipão. Acho que é o pior ataque do campeonato, 17 gols. Pior ataque do campeonato ou do Cuiabá. Vou acreditar aí no Filipão, de repente faturando o SG, pode ter uma boa pontuação. Ousado, hein? Gostei do palpite. Fala, Fernando. Aí eu vou fazer o básico, eu vou com o Abel, que é o técnico com a melhor média, e muito por conta... O Palmeiras teve vários SG, mas além disso é porque o Palmeiras sempre faz muita modificação, né? Então isso é bom para a pontuação do técnico. Então eu vou de Abel, até porque... E é o melhor ataque, né? Que ajuda muito na pontuação do técnico. Como meu time vai ter defensores e o Scarpe, talvez o Rony ou não, estou em dúvida ainda, então eu vou estar colocando aqui o técnico geralmente do time que eu mais tenho jogadores no meu cartola. Vou com o Abel nessa rodada. Mas se eu não fosse com o Abel, eu ia com o técnico do Fortaleza. Diferencial, tá certo, é justo. E é assim que você tá uma boa pontuação, né? Ganhando ligas aí no Cartola Express, ganhando um dinheirinho, fazendo render o negócio e beirando os 2.000 pontos ali no Cartola Clássico, tá bem demais. Nosso querido Fernando Sal, nasci pra mitar. Fernandão, cara, muito obrigado pela tua presença, de verdade. Eu não tinha me atentado pro fato de ser a tua primeira vez aqui com a gente. Pô, volte sempre, a casa é sua. Obrigado pelo convite, Bernardo. Obrigado pelo convite, o Cassius. Espero que fique marcado, hein, viu, galera? Bora Fortaleza! Mas a galera, eu sempre falo isso de a gente ser diferente, só para a galera poder entender. Eu ganhei com uma defesa que foi bem pouco provável. O Cartola Express foi a defesa do Botafogo. Então, por aí você tira. Né? Às vezes o diferencial, às vezes você acaba. Para mim, com a defesa que todo mundo tá indo, você só mais alguém, eu vou ter que buscar um diferencial lá no ataque. Às vezes, um diferencial vai ser sua defesa. Uma defesinha completa aí para quem participa do Cartola Express. É isso, meu amigo. Caçocla, muito obrigado. No próximo pré-rodada estaremos de volta, né? Já que a gente vai ter um hiato aí de Campeonato Brasileiro, então diazinhos antes ali da próxima, na véspera da próxima rodada estaremos de volta com mais uma edição. É isso, em 10 dias a gente volta. Já vou adiantar uma informação: o jogo São Paulo e Avaí não vai valer para o Cartola, o jogo da próxima rodada. Esse jogo foi antecipado para domingo, para que o São Paulo tenha mais tempo de descanso para a final da Sul-Americana, que é no sábado seguinte. Então esse jogo não vai valer para o Cartola. A rodada 28 vai ter 9 jogos válidos para o Cartola. Foi bom demais estar aqui com vocês. Muitas risadas com o Fernando, principalmente nos bastidores, né? Que ele é mais solto nos bastidores, esse danado. Mas valeu, B, pela parceria mais uma vez. Bom demais. Boa rodada a todos. Não esqueçam de escalar o time, né? Mercado fecha 16 horas, horário de Brasília, desde sábado. A gente vai ter acesso às escalações de Avaí e Atlético Mineiro. Hulk ou não Hulk? Eis a questão. Saudações cartoleiras.
Grande Se jogar Hulk, eu já sei que vai estar no time de Cassius, viu? Ele já deixou isso claro, viu, pessoal? Vê pela minha força, né, cara? Eu sou muito forte. Zaratio e Hulk vai estar no time do Cassius aí, viu? E pra fazer o cara dormir, tá precisando, né, Caçoca? Pô, rapaz, o bicho tá ficando pesado. Manda um beijo aí, então, pro Gabi, pra dona Sabrina, e a gente vai ficando por aqui, então, com mais uma edição do Cartola Cast, com a edição do Rafael Bizarello, que tá aqui atrás das câmeras, coordenando aqui a nossa gravação também. A coordenação do nosso podcast é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Seja pró, jogue o Express e tamo junto até o próximo Cartola Cast. Valeu.